Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, direto ouvintes, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. É mediante o grande amor de Deus que nós estamos vivos. É por causa da compaixão de Deus que a terra existe. Porque não fora a bondade, a misericórdia, a compaixão de Deus, essa terra já teria sido queimada. Como a Bíblia diz, que ela se reserva como tesouro, para no tempo determinado por Deus, Deus vai tomar todas as providências para castigar os rebeldes, os desobedientes, e dar a reta retribuição, como Deus da justiça, àqueles que não correspondem à sua chamada. Mas como sempre eu tenho muito prazer em falar, anunciar e proclamar aquilo que diz respeito à pessoa bendita de Cristo Jesus nosso Senhor, hoje nós temos mais uma lição a ser transmitida, mais uma mensagem a ser proclamada, mais uma semente ou várias sementes a serem semeadas nos corações daqueles que estão a nos ouvir. Eu fui agricultor lá no sertão da Paraíba, juntamente com meu pai, e eu me lembro muito bem que no período do inverno, numa plantação, meu pai, ele saía na frente cavando com o cavador, e eu, pequeno ainda, saía atrás colocando milho, colocando o feijão em cada cova que ele abria na minha frente. Assim eu me sinto quando eu estou diante de um microfone como esse, de uma potente emissora como essa, transmitindo a palavra de Deus. Me recordo das plantações que eu fiz no roçado com meu pai lá no interior do estado, na cidade de Aguiar, no sertão da Paraíba. Quando eu estou pregando aqui, é mesmo que eu estou lá no roçado. Eu estou semeando a boa semente, e o terreno é justamente o seu coração, dileto ouvinte. Você que ainda não faz parte de uma igreja evangélica genuína, você que ainda não anda no caminho do Senhor, eu quero deixar para a sua reflexão 4 verdades grandes. Portanto, eu te convido para lermos um versículo muito conhecido do povo de Deus, mas pouco conhecido daquelas pessoas que ainda não se converteram. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 6. Chegou o momento de você bater a poeira da sua Bíblia, que fica sempre aí na sua estante, você não lê a Bíblia Sagrada. Amado ouvinte, leia comigo esta passagem e preste atenção naquilo que Deus tem a falar ao seu coração. Diz assim o texto citado: disse, pois, o Senhor Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Senhor nosso Deus, através do seu Espírito Santo, se digne de aplicar nos mais diversos corações dos nossos queridos ouvintes esta porção das Sagradas Escrituras para a nossa edificação espiritual. 4 verdades nós encontramos dentro deste versículo, e eu citaria mais 5 verdades. A primeira: disse Jesus. Foi Jesus quem falou, não foi simplesmente um filósofo, não foi um professor universitário. Quem pronunciou estas palavras foi Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, porque está escrito: disse Jesus. A segunda verdade é que ninguém vem ou ninguém vai ao Pai senão através de Cristo Jesus nosso Senhor. Os religiosos destes últimos dias, eles buscam estabelecer veredas, estradas e caminhos os mais diversos em busca de chegar a Deus. Quantos imaginam e pensam que através de uma religião chegam a Deus? Quantos imaginam que através das rezas se chegam a Deus, invocando os mortos, os espíritos dos falecidos? Quantos imaginam que chegam à presença majestosa do Deus que fez os céus e a terra? Quantas pessoas pensam de maneira enganosa de que através da reencarnação eles se chegam a Deus, através da lei do karma chega a Deus? Se engana quem desta maneira vem agindo. Quantos imaginam que através do purgatório vai chegar como remido, como salvo, como bem-aventurado da presença de Deus?
esta afirmativa de Jesus, em João 14,6 diz: e desmancha por terra todas essas teorias, todas estas filosofias, todas estas ideologias humanas que só fazem enganar o coração dos incautos. Para chegar diante de Deus, para herdar a vida eterna, a salvação eterna, somente através de Jesus. Ele que é o caminho. Eu costumo dizer nas minhas preleções que existem dois tipos de caminho: o caminho de Deus e o caminho dos humanos. O caminho de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. O caminho de Deus é a Bíblia Sagrada, é as Sagradas Escrituras, a Constituição Divina. O caminho de Deus é Jesus Cristo. Sem Jesus você não vai chegar. Sem andar no caminho chamado Jesus, sem seguir a Jesus, você jamais vai chegar na presença de Deus como salvo, como redimido. Ele é o caminho. Agora, o caminho humano é um caminho de egoísmo, onde o homem se acha autossuficiente ao ponto de dizer que não precisa de Deus. O caminho humano é um caminho de pecaminosidade, é um caminho de transgressão, de violência, é um caminho de homicídio, é um caminho de adultério, é um caminho de fornicação, de prevaricação, de lascívia, das obras da carne, dos pensamentos malignos. O caminho humano é um caminho de perdição, é um caminho tortuoso, é um caminho de trevas, é um caminho enganador, é um caminho de mentira. Este caminho não é para você. Você deve deixar este caminho tortuoso, de altos e baixos que você tem seguido e peregrinado, e entrar no verdadeiro caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré. Depois, Jesus disse que Ele é a verdade. Todos nós sabemos que existem coisas verdadeiras e existem coisas mentirosas e enganadoras. Olha, meu amado, a sua ideologia pessoal, a sua mentalidade pessoal, baseada na teoria do materialismo, é uma filosofia mentirosa. Aquela em que você pensa que quando morrer tudo se acabou. Não, senhor, não, senhora. Você tem um espírito eterno, você tem uma alma eterna, você tem um compromisso com Deus, você vai comparecer a Deus. Esta é a verdade. Outras teorias, humanamente falando, ciências vãs são enganosas, mas a verdade suprema diz que o único Salvador da humanidade é Cristo Jesus, que para você chegar como bem-aventurado na presença de Deus, você tem que seguir a Jesus, você tem que andar no caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Evangelho das Boas Novas. Este é o verdadeiro caminho, esta é a verdadeira verdade. E para finalizar, ele disse: veja bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo de Nazaré, o profeta da Galileia, aquele que era, que é e que há de vir, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, do princípio da criação de Deus, o primogênito dentre os mortos, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés reluzentes, o príncipe da paz, o Deus forte, conselheiro, aquele que nos comprou e nos redimiu com seu precioso sangue. Ele é a vida. Todos nós sabemos que existe a vida e que existe a morte. Você está vivo ou você está morto? Aquelas pessoas que ainda não são guiados pelo Espírito Santo, essas pessoas estão mortas espiritualmente. Aquelas pessoas que não obedecem o plano divino pela palavra sacrossanta do nosso Deus, essas pessoas estão mortas espiritualmente. Porque aqueles que têm a vida de Cristo, eles vivem não mais para si mesmo, eles vivem buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eles amam ao Pai Celestial em primeiro lugar. Eles renunciaram às obras da carne, às concupiscências dos olhos. Eles renunciaram ao mundanismo. Eles renunciaram ao engano desta sociedade corrompida e contemporânea, e agora buscam estabelecer como regra de prática cristã a vontade superior do Deus que fez os céus e também a terra. Jesus Cristo é a vida. A prova
disso é que ele ressuscitou a filha de Jairo. A prova disso é que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. A prova disso é que ele ressuscitou o seu amigo Lázaro, quando já estava há 4 dias sepultado, já havia morrido, já cheirava mal, mas Jesus chegou e ressuscitou de entre os mortos. A prova de que Jesus Cristo é a vida é que ao terceiro dia a tumba fria não pôde segurá-lo, é que a morte foi vencida ao terceiro dia, quando ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo é a vida, e ele quer te dar, amado ouvinte, a vida eterna, o repouso eterno, o direito de herdar a nova Jerusalém, o direito de você herdar o repouso eterno de Deus, o direito de você herdar as grandes, inumeráveis e infinitas bênçãos do Deus de Jacó, as promessas gloriosas do Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, Onisciente e Onipresente. Jesus Cristo, disse ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Você deseja ser um salvo, um redimido pelo precioso sangue de Cristo Jesus? Você tem que ir através de Cristo Jesus. Você tem que seguir o caminho que é Cristo Jesus. Você tem que viver a verdade que é Cristo Jesus. Você tem que se adaptar, se adequar à verdadeira vida que é Cristo Jesus, nosso Senhor.